E aí o termo grego designa algo muito interessante, porque a palavra grega que aparece aqui para designar pacificador é a palavra que também tem a ver com completude, tem a ver com complementariedade, tem a ver com plenificação, tem a ver com não deixar espaço, vácuo, tem a ver com não deixar brechas se criarem, tem a ver com não permitir que nenhuma falha, nenhum canyon relacional se estabeleça. Isso é tão óbvio pela continuidade, porque depois de dizer bem-aventurados esses que completam os vínculos, os pacificadores, esses que preenchem os vácuos, esses que não deixam os fossos crescerem, é seguido de porque eles serão chamados filhos de Deus, porque eles serão chamados pontífices. Eles são esses seres da ponte, são os que constroem mediações, são os mediadores relacionais. Esses são os prósperos, são os macários. Não são os que cavam abismos, são os que aterram abismos. Não são os que abrem valas, são os que enchem valas. Não são aqueles que arrebentam pontes, antes são aqueles que as fortalecem, as soerguem, as mantêm. Ser um pacificador e viver como um filho de Deus é assumir para si a missão mediadora do Filho de Deus. É assumir para si a missão mediadora de Jesus, que fez mediação o tempo todo. E não fez mediação apenas na cruz, onde ele se tornou o mediador absoluto entre Deus e os homens. Mas em qualquer outro tempo, em qualquer outro momento, em qualquer outra era, mesmo antes que houvesse mundo, o Novo Testamento já diz que ele já era o mediador entre todas as criaturas, entre todas as criações, entre todas as dimensões, porque o Cordeiro, essa simbolização arquetípica, que expressa essa capacidade divina de se entregar, de Deus morrer, de Deus se despojar de Deus em favor da criação que ainda iria ser criada e em favor da criação que já criada se desconstruiu, se perverteu toda. O mesmo espírito do Cordeiro antes da fundação do mundo é o Espírito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de acordo com a afirmação de João Batista e de acordo com a encarnação do que Cristo Jesus fez na cruz. É esse reconciliador, como Paulo disse a Timóteo, pois há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E eu sou um bem-aventurado quando eu chamo para mim esse lugar. Eu me lembro de quando eu era jovenzinho na fé, tinha uma música em inglês que acabou ganhando uma versão para o português, muito bonita, que me toca profundamente até o dia de hoje, e que fala do, como é o nome da música? Do Troubled Waters, das águas turbulentas. E a oração daquela música é a do indivíduo que quer que o corpo dele seja colocado sobre as águas atribuladas, os fossos de angústia, para que ele virasse uma ponte de reconciliação entre os separados. E a oração dele era essa. Eu era recém-convertido, eu já gostava da música em inglês. Quando eu vi a versão dela para o português, conquanto eu nunca tenha gostado de versões de nada do inglês para o português, mas eu achei que aquela ficou tão apropriada, tão bonita. Eu chorei tantas dezenas de vezes, recém-convertido, me oferecendo a Deus.
pedindo que ele transformasse de mim um pontífice, um fazedor de pontes, um construtor de elos, de vínculos, um aproximador dos separados, um indivíduo que vem ao mundo para viver o Filho de Deus. Assim como o Pai me enviou ao mundo, também eu vos envio. Portanto, é para vocês me repetirem, Jesus está dizendo. É para aproximarem os inaproximáveis. É para atravessarem os terrenos minados. É para abençoarem samaritanos e não se sentirem ofendidos por fariseus. É para terem a capacidade de, do alto da cruz, dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse é um pacificador, é um complementador. A palavra grega é tão bonita. Quando ela traz esse significado de inteiramento, de aumentamento, de fazer o que não chega do outro lado atingir a outra margem. E aonde o próprio indivíduo se faz de plataforma de possibilidade de reconciliação, para que as pessoas andem por sobre ele, cheguem na margem do abraço, do reencontro, da reconciliação. Jesus diz que se você quiser ser feliz, você vai ter que aprender isso, então não tem jeito. Não dá para ser feliz alimentando ódio, alimentando ira, nutrindo antipatia. Eu gosto de quase todo mundo, mas tem 2, 3 pessoas que eu detesto. E é um direito meu detestar essas pessoas, não gostar delas, me fechar para elas. E pobre de você, porque você nunca vai encontrar uma felicidade plena do ponto de vista espiritual. Você só vai se dar bem com aquelas pessoas que tratam você bem. Mas você nunca vai amadurecer para ser uma pessoa maior do que o antagonismo, do que o adversário, do que o inimigo, do que o Satanás humano que se contrapõe a mim, do que os diabolos humanos que querem dividir a minha vida, a minha causa, as minhas coisas, que são contra mim. Porque eu nunca, se não aprender a ser um pacificador segundo Cristo, um reconciliador de natureza messianicamente fraterna, conforme Jesus, conforme o Filho de Deus, eu serei amigo apenas dos que me tratam bem, como Jesus disse, até os gentios, até os pagãos. Qualquer idiota consegue isso. Mas eu estou chamando vocês para uma dimensão superior. Eu estou chamando vocês para amarem os inimigos e orarem por aqueles que vos perseguem. Só esses que adquirem essa consciência e a determinação dessa prática e a ambição pela conquista desse tesouro e o desejo tenaz por essa prosperidade espiritual que ninguém rouba de nós, quando ela se transforma numa herança de alegria pacificada no nosso coração, só aí, só então, é que eu me torno um Macários, um filho de Deus. Alguém que no meio das confusões da vida, quando aparece um bocado de gente, diz: graças a Deus ele chegou. Eu tenho tido essa alegria, eu digo isso com temor e tremor, na presença do meu Deus, na presença de principados, potestades, de Satanás, do diabo, dos homens, dos que me odeiam, de quem quer que seja, apareça. Quero dizer e vou repetir com toda a coragem, eu sei que tenho sido um pacificador nesses 50 anos da minha vida, aproximando casais que tinham que ter se separados há décadas atrás, estão juntos até hoje.
filhos que odiavam os pais e os perdoaram, pais indiferentes para com os filhos que passaram a agasalhá-los, irmãos que não se queriam bem e que aprenderam a se querer, a se tolerar. Não estou nem dizendo que foi a se gostarem muito, mas a se acolherem civilizadamente, fraternalmente, minimamente, como Jesus manda. E isso é tão maravilhoso quando você se torna uma pessoa assim. E quando você se torna uma pessoa assim, você chega nos lugares do conflito, todo mundo diz, graças a Deus, ele chegou. Como eu já ouvi tantas vezes, eu dou glória a Jesus, eu não guardo nada porque eu não tenho nada disso veio de mim. Antes de eu encontrar Jesus, eu era bom, era de briga, era de não levar desaforo para fora, era de pisar em cima e era de não estar nem aí. Foi Jesus que fez tudo isso em mim. Então isso tudo vem dele, do Espírito dele, por isso eu dou toda a glória a ele, não tenho medo de declarar que foi isso que ele fez em mim. Faz parte do fruto da graça dele na minha vida e ele deseja que seja parte do fruto dele na vida de todos nós, na sua vida, na sua vida, na sua vida, na vida de todos nós. Sermos verdadeiros filhos de Deus. Quando a gente aparece, o cara diz, obrigado, Senhor, ele chegou, aleluia, ela chegou. Quando uma pessoa assim chega, a paz tem uma chance. A reconciliação tem sua oportunidade. E interessante é que a palavra grega usada para pacificador é a palavra que tem a ver com completude, com complementação, com agregamento de planificação necessária. Tem a ver, portanto, com conclusão de pontes relacionais, onde a gente não deixa nada em aberto, que não fecha o ciclo do reencontro. Até onde a gente possa fazer, até onde a gente consiga ir, até onde a gente possa praticar. É isso que precisa ser praticado, isso é ser um pacificador.